que a gente está lendo aqui é que Deus, ele está irado com o homem. E os homens são indesculpáveis de seus pecados, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Essa é a expressão que Paulo diz: vocês não são vítimas. Vocês não são pessoas inocentes, pessoas que não sabiam o que estava envolvido. Vocês são malignos, vocês tinham o conhecimento, mas vocês deliberadamente optaram por furar seus próprios olhos e se tornaram cegos para as coisas de Deus. Ok, vocês são indesculpáveis. Mas o problema é que a pregação moderna, oriunda desse pastor moderno, trata as pessoas sempre como vítimas. As pessoas são sempre vítimas, ou vítimas do diabo, ou vítimas de algum falso pastor enganador. Olha, elas podem ser até vítima de Deus. Elas nunca são culpadas. As pessoas nunca são culpadas. Pelo contrário, eles chegam até a dizer: olha, o pecador, ele já está quebrado. Ele está quebrado, ele não precisa ouvir uma pregação que o quebre mais ainda. Ele precisa de consolo. Não. Veja, por exemplo, um viciado, que por conta de seu vício perdeu o emprego. Ele não está triste. Ele não está triste porque ele ofendeu a Deus, porque ele magoou as pessoas que estavam próximas dele. Não. Ele está triste porque agora ele se vê sem amparo, sem dinheiro. É por isso que ele está triste. É isso que a Bíblia diz, que nenhum homem, sozinho, por si mesmo, se aproxima de Deus com motivações puras. Ninguém, diz Paulo aqui em Romanos, eu vou tentar provar isso para você ao longo das próximas pregações. Não há um que busque a Deus. Todas essas pessoas, quando buscam a Deus, na realidade, veem em Deus não a esperança e a certeza da verdade. Eles não estão nem preocupados com isso. Querem apenas alívio imediato para suas angústias, suas mazelas e seus problemas. De maneira que, se um toco, um pedaço de madeira, os satisfizesse, resolvesse seus problemas, eles, sem pestanejar, adorariam esse toco de madeira. Essa é a descrição bíblica. Preste atenção, eu não estou falando que eu conheço você, quem você é. Eu não sei quem você é. A Bíblia diz que o meu coração é assim, que o seu coração é assim. Aquele que fez o seu coração descreve você dessa maneira. Não sou eu. Isso não tem a ver com o meu acúmulo de experiência, a minha maneira de analisar as pessoas. Não. É o que a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito. E eu creio. Aquele artista, quando é pego em flagrante porque fez alguma coisa errada e chora copiosamente, o choro é falso? Não é. O choro não é falso. Mas não é pelo motivo verdadeiro. Não é porque ele ofendeu o seu Criador. É porque o pegaram e ele está com vergonha. A pregação moderna aborda apenas a tristeza humana. Apenas a tristeza, não o pecado humano. De maneira direta ou indireta, o meu e o seu problema sempre é o pecado. Sempre, sempre, sempre. O pecado é a causa da desgraça humana. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado, ao judeu primeiro e depois ao grego. Cardos e abrolhos passaram a existir, tumores e cânceres, morte, doenças, miséria e angústia, a partir do nosso pecado, do pecado de Adão. Mas a pregação moderna não está nem um pouco preocupada em abordar isso, em convencer os homens de que os homens são malignos. Isso é fundamental para que você se aproxime de Deus. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo para mostrar como que essa pregação moderna, da maneira como ela é feita, ela torna praticamente impossível que as pessoas se aproximem de Deus de maneira correta. Ela torna praticamente impossível que as pessoas se arrependam de verdade. Eu vou dar um exemplo. O marido, ele está lá pensando em abandonar a sua esposa e já foi mandado embora do trabalho. Por quê? Porque ele é preguiçoso. E ele está pensando em abandonar a sua esposa na realidade também está pensando em abandoná-lo, e ele está ali todo angustiado, se sentindo também carente, e até um ponto que a sua esposa o coloca para fora de casa. Sem emprego, sem mulher.
E aí ele chega ao culto. E o pastor não aborda nada sobre os nossos pecados. Ele apenas diz assim: pode a mãe que amamenta abandonar o seu filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Na hora, esse marido faz a seguinte aplicação à sua vida. Não foi a minha mãe que me abandonou, foi meu patrão, minha esposa. Mas não tem problema, Deus é comigo, eu posso todas as coisas. E ele nem parou para pensar nas besteiras que ele fez, tanto no trabalho quanto em casa, porque o pastor estava preocupado apenas em motivá-lo. E ele então saiu dali muito animado, com muita fé. Lembre-se que os demônios também têm fé e nem por isso significa que eles são salvos, lembra? Crês tu que é um só Deus? Diz Tiago, fazes bem, os demônios também possuem esse tipo de fé. Mas a fé salvífica, ela sempre se manifesta por meio de um arrependimento. Sempre. Há quantas pessoas que possuem fé para ver coisas fabulosas acontecendo e não são crentes? Pastor, tem fé, mas não é crente? Não. Não possuem a fé que salva. Há inúmeras pessoas que possuem fé para ver Jesus curar, mas elas não têm a fé que salva. Lembra dos leprosos que foram curados? Só um voltou para agradecer. Todos tiveram fé para serem curados. Só um teve fé para voltar e andar com Jesus. Só um. Só um. Só um. Então, esse marido que foi abandonado pela esposa e que foi despedido do trabalho, ele não ouviu nada sobre o pecado dele. Nada, nada, nada. O pastor não abordou em nenhum momento que poderia ter sido aquelas inúmeras vezes que ele, apenas preocupado com o trabalho, foi se distanciando de sua família. Ou daquelas vezes que, preocupado em jogar videogame, ou ir para a casa do amigo e se esquecer de sua esposa, que fez com que ele se distanciasse. Não! Apenas a esposa está errada. Apenas as demandas de seu trabalho e de sua família é que foram os distanciando. Ele não tem nada a ver. Porque o pastor não abordou nada disso. Todas as pessoas que se posicionam ali são sempre vítimas. Todas elas, sem exceção. São sempre aquela vitimazinha que foi deixada, largada para trás e que Deus há de acolhê-las. E é por isso que esse rapaz se levanta e não vai se reconciliar com a sua esposa, se arrepender de seus pecados. Não! Ele sai cheio de ânimo para pecar mais uma vez, para continuar o seu caminho de pecado. E é assim que tem sido a história de muitas pessoas. E é justamente por isso que elas estão completamente distantes da verdadeira fé, que salva, que liberta,